vamos compreender um pouquinho sobre o desenvolvimento do mercado cultural brasileiro. Final do século XIX, início do século XX, contexto de surgimento do movimento modernista brasileiro. Vamos lá. Trecho deste maravilhoso livro, História do Brasil, Sociedade e Cultura. Autoras Cláudia Regina Balcati Silveira Moreira e Simone Meucci, editora Intersaberes. Ao final da leitura deste trecho, iremos à obra de Jorge Amado, Capitães da Areia. Vamos lá. 1937, dentro do contexto modernista brasileiro. Viva a literatura brasileira. A formação do sistema artístico no Brasil. No Brasil, a criação de um sistema artístico foi bastante tardia. Não ocorreu antes da segunda metade do século XIX. Com efeito, deveras e realmente, consideramos que a constituição de um sistema artístico exige condições econômicas favoráveis para que um grupo de artistas se dedique dignamente à elaboração de um conjunto significativo de obras. De outro lado, exige igualmente a formação de um público regular capaz de apreciar os produtos artísticos. A noção de sistema supõe, portanto, uma relação dinâmica entre artistas, obras e apreciadores. Trata-se de um mercado cultural, um mercado produtor e consumidor de cultura. Produtores, obras e consumidores das artes. E é uma metodologia apropriada do conceito de Antônio Cândido, em seu livro Formação da Literatura Brasileira. Consignemos isso. A noção de sistema supõe, portanto, uma relação dinâmica entre artistas, obras e apreciadores. É o desenvolvimento de um mercado cultural, em que há produtores de cultura, as obras em si e os consumidores de cultura. O primeiro fato que colaborou para o atraso da dinamização da produção e da circulação da arte entre nós foi a escassez de público. Não havia consumidores de cultura no Brasil nos finais do século XIX e inícios do século XX. Isso se explica, em grande medida, pela escolarização muito baixa e precária da população e pela ausência de instituições dedicadas à formação do gosto artístico, tais como museus, galerias, bibliotecas e livrarias. Diante dessa dificuldade, os artistas acabavam por formar uma pequena comunidade endógena, tribal, autóctone e introvertida de produtores e de apreciadores de cultura, que, de modo geral, pretendiam mimetizar e imitar, reproduzir o ambiente europeu aqui no Brasil. Especialmente no caso da produção literária, houve quase completa ausência de editoras e livrarias até a primeira metade do século XIX. Isso ocorreu porque o controle sobre a produção e a negociação de livros era feito pela imprensa régia. O controle era um monopólio do Estado, feito pela imprensa régia. O Estado tinha o monopólio da importação e da elaboração de livros entre nós, impedindo a constituição de um mercado dinâmico de obras e a profissionalização dos escritores brasileiros. Mas havia um motivo e uma causa para a intervenção estatal. Que causa era essa? Não havia demanda por cultura no Brasil. Logo, o mercado empresarial produtor de cultura não se interessava pelo Brasil. Então, acabava se constituindo um ciclo autoalimentador e retroalimentador de si próprio, em que não há consumo de cultura, logo, não há oferta de cultura. Logo, o Estado tem de intervir. E as intervenções se tornam ao longo do tempo excessivas e acaba também prejudicando o germinal desenvolvimento do mercado de cultura, no caso do mercado cultural brasileiro. É isso, que maravilha! História do Brasil, Sociedade e Cultura. Autoras Cláudia Regina Balcati Silveira Moreira e Simone Meucci, editora Intersaberes.
Vamos agora a Jorge Amado, Capitães da Areia, 1937. Contexto do movimento modernista brasileiro. Vamos lá. Prosseguindo com a leitura de Capitães da Areia. Deus nos abençoe a leitura. Que evoluamos com boa fluidez. Vamos lá. Pirulito, um jovem com vocação religiosa, um jovem que queria ser um clérigo, queria ser sacerdote. Vamos lá. E Pirulito rezava com o coração muito contrito. Era como se estivesse fora do mundo, não no velho e arruinado Trapiche, mas numa outra terra, numa outra dimensão, junto com Nossa Senhora das Sete Dores. No entanto, sua reza era simples e não fora sequer aprendida em catecismos. Pedia que a Nossa Senhora o ajudasse a um dia poder entrar para aquele colégio que estava no Sodré, e de onde saíam os homens transformados em sacerdotes, homens de fé, padres. O Sem Pernas, que vinha combinar um detalhe da questão dos chapéus e que, desde que o vira rezando, trazia uma pilhéria preparada, uma pilhéria de gozações que só de pensar nela ele ria e que iria desconcertar completamente Pirulito. Quando chegou perto e viu Pirulito rezando, de mãos levantadas, olhos fixos ninguém sabia onde, o rosto aberto em êxtase como que vestido de felicidade, aí não. O Sem Pernas parou, congelou. O riso burlão murchou nos seus lábios e ficou a espiá-lo meio a medo, possuído de um sentimento que era um pouco de inveja e um pouco de desespero. O Sem Pernas ficou parado, olhando. Pirulito não se movia. Apenas seus lábios tinham um lento movimento. O Sem Pernas costumava burlar dele, como de todos os demais jovens do grupo, mesmo de professor, de quem gostava muito, e mesmo também de Pedro Bala, a quem respeitava muito. Logo que um novato entrava para os Capitães da Areia, formava uma ideia muito ruim de Sem Pernas, porque ele logo botava um apelido, ria de um gesto, de uma frase do novato, ridicularizava tudo e todos. Era dos que mais brigavam, dos que mais bulinavam, buliam e faziam bullying com os outros. Tinha mesmo fama de malvado. Uma vez fez tremendas crueldades e malvadezas com um gato que entrara no Trapiche. Coitado do gato. Eu um dia cortara de navalha um garçom de restaurante para furtar apenas um frango assado. Coitado do gato e coitado do garçom. O Sem Pernas era mau. Uma vez fez tremendas crueldades com o gato que entrara no Trapiche. Eu um dia cortara de navalha um garçom de restaurante para furtar apenas um frango assado. Um dia em que teve um abscesso na perna, o rasgou friamente a canivete, na vista de todos o espremeu rindo. Muitos do grupo não gostavam dele, mas aqueles que passavam por cima de tudo e se faziam seus amigos diziam que ele era, na verdade, um sujeito bom. A maldade era apenas uma capa. No mais fundo do seu coração, ele tinha pena da desgraça de todos, e rindo e ridicularizando tudo e todos, era que e como fugia da sua desgraça. Era como um remédio, santo remédio. Rir e ridicularizar tudo e todos. Ficou parado olhando Pirulito, que rezava concentrado. No rosto do que rezava ia uma exaltação. Qualquer coisa que ao primeiro momento o Sem Pernas pensou que fosse alegria ou felicidade. Mas fitou bem o rosto do outro e achou que era uma expressão que ele não sabia definir
e pensou, contraindo o seu rosto pequeno, que talvez por isso ele nunca tivesse pensado em rezar, em se voltar para o céu de que tanto falava o padre José Pedro quando vinha vê-los. O que ele queria era felicidade, era alegria, era fugir de toda aquela miséria, de toda aquela desgraça que os cercava e os estrangulava. Havia, é verdade, a grande liberdade das ruas, a grande liberdade da cidade. Sim, havia, é verdade, a grande liberdade das ruas e da cidade. Sim, mas havia também o abandono de qualquer carinho, a falta de todas as palavras boas. Pirulito buscava isso no céu, na religião, nos quadros de santos, nas flores murchas que trazia para Nossa Senhora das Sete Dores, como um namorado romântico dos bairros chiques da cidade traz para aquela a quem ama com intenção de casamento. Mas o sem pernas não compreendia que aquilo pudesse bastar. Ele queria uma coisa imediata, uma coisa que pusesse seu rosto sorridente e alegre, logo de uma vez, que o livrasse da necessidade de rir de todos e de tudo, que o alegrasse, que o livrasse também daquela angústia, daquela vontade de chorar, que o tomava nas noites de inverno. Não queria o que tinha Pirulito, o rosto cheio de uma exultação e de exaltação a Deus. Queria a alegria, uma mão que o acarinhasse, alguém que, com muito amor, o fizesse esquecer o defeito físico, e os muitos anos talvez tivessem sido apenas meses ou semanas, talvez e quiçá além dias. Horas, minutos e segundos. Mas para ele seriam sempre longos anos que vivera sozinho nas ruas da cidade da Bahia, hostilizado pelos homens que passavam, empurrado pelos guardas, surrado pelos moleques maiores. Nunca tivera família, vivera na casa de um padeiro a quem chamava meu padrinho e que o surrava todos os dias. Fugiu logo que pôde compreender que a fuga o libertaria. Que texto, que caracterização. Viva Jorge Amado, viva Capitães da Areia, viva 1937, viva o movimento modernista brasileiro, viva a literatura brasileira. Viva Jesus, o ser perfeito de Deus. Amém, amém e amém.